Bem-vindos mais uma vez, agora ao episódio 3, sobre o registro das empresas no CREA São Paulo. Mais uma vez, aqui com o Eduardo e com o Braust, que vão abrilhantar aí, trazer mais informações relevantes para todos vocês. Lembrando, se você não assistiu os episódios anteriores, assista o episódio 1 e o episódio 2, para que você fique bem informado e entenda o que a gente está falando agora aqui no episódio 3, tá? Falando agora da parte mais prática, né? Como que a empresa, então, ela recebeu a multa, ela já sabe que ela tem que se registrar, o que ela vai fazer? A gente sabe que a primeira ação que a empresa toma é de correr aqui no CREA. Ela vem no CREA querer entender essa autuação. E normalmente as pessoas vêm aqui, como o Eduardo já mencionou anteriormente, a pessoa vem meio brava aqui, né? E ela quer cancelar a multa. Normalmente é isso. Só que porque ela não entendeu, né, o porquê daquela multa. A partir do momento que ela entender, ela vai saber que ela vai ter que indicar um responsável técnico, fazer a solicitação de registro, ou seja, regularizar a empresa dela. É bem interessante a gente falar, né, que hoje o CREA, ele está praticamente tudo, né? Isso. Tudo que ele faz é online. Todos os serviços que a gente realiza, solicita no CREA, são online. Nós que somos profissionais, utilizamos a plataforma do CREA praticamente todos os dias, sabemos que a praticidade que a gente tem hoje, a gente consegue emitir uma RT no aplicativo no celular. Sim. Quando eu iniciei na engenharia, há 25 anos atrás, tá? A RT era feita manual. Tinha um formulário para fazer a RT. Papelzinho carbono ainda, hein? Exatamente. Tinha as vias lá, a via do profissional, a via da empresa, a via do cliente. Era algo... Hoje é muito prático, né? A gente consegue emitir uma RT e pagar no mesmo momento com a chave Pix lá, né? E rápido. A devolutiva também, viu? Também. Tá muito rápido. Os serviços, de uma forma geral, né, do CREA são todos online. E para solicitar o registro de uma empresa não é diferente, também é online. Tá? Também é online. Lá no CREANet, quando o profissional entrar no CREANet, ele vai lá em solicitações, ele vai ver que tem lá o campo para empresas e para o profissional. No campo da empresa, o próprio profissional pode fazer pela empresa a solicitação do registro. Ele precisa só ter uma procuração para isso, que é simples, tem até um modelo lá, e junta os documentos que são necessários, tudo online, assinatura, tudo via Gov, né? Tudo via Gov.br, não precisa nem ser via certificado digital, o CREA aceita que as assinaturas sejam feitas via Gov. O profissional sobe lá os documentos, e aí já gera o protocolo da solicitação do registro. Esse já é um passo importantíssimo, que garante que a empresa solicitou o seu registro. Então ela já não está mais vulnerável, sujeita a uma nova autuação, porque ela já está buscando a regularidade, né? E aí lá, no CREANet, então, vão ter todas as informações, quais são os documentos necessários. Mas tem também no próprio site do CREA, um link que vocês entram, que a gente vai também deixar aqui na descrição do vídeo, onde o profissional, a empresa, consegue ter acesso a todos os documentos necessários, tá? Que são necessários para solicitar o registro. Desses documentos, eu já posso até dizer para vocês alguns aqui, tá? Temos a empresa, ela precisa do cartão CNPJ da empresa. Isso. Tá? Que menciona, no cartão CNPJ, menciona todos os quinais, né? Sim. Então, a atividade econômica que a empresa atua. Então, isso já vai ser o ponto de partida para elas indicar os seus responsáveis técnicos. Ali o cartão CNPJ, então, tem contrato social também, registrado na JUSESP, né, na Junta Comercial do Estado de São Paulo. O contrato com o responsável técnico. Então, digamos que a empresa contratou lá um profissional. Esse contrato assinado, né, pelas duas partes, pela empresa e pelo profissional, firmando, então, esse vínculo entre eles. Esse contrato
é importante dizer, né? Aí começam as dúvidas das empresas normalmente. Isso. Ela pensa que ela vai ter que ter um funcionário, um engenheiro, funcionário CLT lá com a carteira assinada. Isso. O CREA não exige isso, tá? O CREA, ele exige um contrato de gaveta, tá? Isso. O Braust já teve experiência de ser responsável técnico por empresas, Braust? Já sim. Então, experiência particular aí, foi feito um contrato e estipulado um valor que ficou bom para ambos. Isso. E foi lavrado o contrato mais a RT. A RT de cargo e função. Então, o contrato ele é atrelado à RT de cargo e função. A partir do momento que é encerrado o contrato, quem tem que dar baixa na RT de cargo e função é o engenheiro. Então, e até mesmo fazendo isso, comunica a empresa para ela não ficar descoberta. Então, assim que ela retirou, ela já tem que ter um outro profissional ali para estar fazendo a mesma negociação. Exato. E é importante dizer que o contrato, né, esse contrato firmado entre ambos, as partes, ele tem duração máxima de 48 meses, é o que é permitido até pelo Código Civil, tá? Então 48 meses e então 4 anos, a cada 4 anos tem que ser renovado esse contrato. E é importante a empresa estar atenta a isso, o profissional também, porque vencer esses 4 anos, automaticamente a responsabilidade técnica do profissional sai do sistema e a empresa fica sem responsável técnico. Então, fazer essa renovação em tempo para que não aconteça isso, né? E aí dentro... E a RT vai ter que fazer uma nova RT após esses 4 anos, então. Tá? A RT de cargo e função, ela é bem simples, tem inclusive uma RT específica para isso, lá no CREANet. O profissional entra lá, tem lá a RT de cargo e função. Aí ele coloca lá os dados da empresa, tudo certinho, e coloca qual é a função que ele vai assumir na empresa, que é de responsável técnico. E eu acho que é importante também, aí falando para quem for executar essa RT, como profissional, se atentar a colocar na descrição da RT a atividade que irá ser responsável também, porque que nem o Alessandro falou, tem empresas que faz várias atividades, então eu vou ser responsável por qual demanda, por quais atividades que vai ser atribuída. Então, se pegou uma construtora e ela também ela constrói prédio, mas ela também constrói redes de alta tensão. Então tem a parte elétrica da parte civil e tem a parte de distribuição. Quem vai ficar responsável pelo quê? Porque na hora da fiscalização vai ser olhado qual é a função que foi acordado para o profissional também. Exatamente. Tudo dentro do limite das atribuições do profissional. Exato. E é até interessante hoje que até mais importante que o título profissional são as atribuições que esse profissional tem, porque hoje a gente sabe que existem engenharias com várias denominações diferentes. As grades mudam, né? E aí o importante é a atribuição que esse profissional tenha. E ele vai ser responsável técnico só por isso, ele não pode ser responsável técnico por algo que exorbite a sua formação, né? Então é algo que todos nós temos que estar atentos e até uma questão de ética profissional, a gente só pode atuar naquilo que a gente tem de fato a atribuição. Não só a ética profissional, como também o profissional se resguarda, né? Porque se numa eventualidade de acontecer um problema, muitas das vezes ele não está com aquela atribuição. Então ele não tem atribuição para atuar naquilo, né? Naquela área. E aí, então, falando em termos práticos, a gente vai indicar lá o profissional ou a empresa, né? O profissional ele entra lá no CREANet e ele preenche o formulário, que é simples, tem poucos campos até, e ele coloca todos esses documentos que a gente falou aí, coloca lá o cartão CNPJ, coloca o contrato social, coloca o contrato entre ele e a empresa, assinado, né?
via GovBR lá que é válido, coloca a RT de carga e função assinada também via GovBR e envia. Tá? Então ele enviou isso, está protocolado a solicitação do registro. É o primeiro passo, então, para que a empresa esteja regularizada. Logicamente que isso vai passar por uma análise, né, do CREA para ver se as atividades que aquela empresa realiza são compatíveis com as atribuições do profissional que ela indicou como responsável técnico. E sendo ok, né, sem nenhuma restrição, vai ser emitido o registro para a empresa e ela aí sim estar regularizada perante ao CREA para realizar atividades técnicas nas atividades pertinentes aí à engenharia. Acho que uma informação importante também, a gente falou bastante de cadastro, né? De cadastro novo. Empresas também que finalizaram sua atividade, encerraram o seu CNPJ, ela tem que fazer a baixa também no CREA. Senão ela vai sofrer fiscalização e pode haver multa baseado nela estar ativa no CREA não foi dado baixa. Então, no mesmo portal lá do profissional tem a aba de baixa de CNPJ da empresa no CREA. Então Exato. Você tem que preencher todo o formulário, enviar toda a documentação de baixa, pagar o boleto, aguardar um prazo para vir o resultado da baixa efetiva do registro. A efetiva do registro também. É importante sim, porque às vezes a empresa acha que baixou lá na Receita, Isso. tá tudo certo, né? Não. No CREA também tem que ser dado a baixa. Se a empresa sofreu uma autuação por... Não exime os débitos. Exato. Ela vai ter que recorrer e vai gerar transtorno e às vezes o tempo que isso vai levar é muito grande, pode ir até para dívida ativa, né? E algo que pode realmente atrapalhar um pouquinho a vida do proprietário dessa empresa que foi baixada. Então, é algo simples, faz a solicitação lá. Rápido. Alessandro, fazendo essa solicitação que você comentou, qual é a média de tempo? Solicitação do registro? Isso, do registro. A solicitação do registro, ela do primeiro registro, ela pode demorar alguns dias, mas digamos que é em torno de 10 dias. Tá? Lembrando, a gente não fala em nome do CREA, mas sim. É algo assim, rápido, porque principalmente se o profissional ele não for responsável técnico por muitas empresas. Se for a primeira responsabilidade técnica dele ou até a segunda, normalmente isso é bem rápido. Tá? O CREA ele só vai realmente verificar as atividades que a empresa executa lá no seu objeto social com a atribuição do profissional. São compatíveis? Então, o CREA já formaliza o registro da empresa e ela já está ok. Se aquele profissional tiver uma formação diferente daquela que é o objeto social da empresa, aí pode demorar. Porque aí o que o CREA vai fazer? A unidade que recebeu ali a documentação para analisar aquele protocolo, ela vai enviar isso para análise da Câmara especializada. Tá? Isso. E aí vai demorar um pouquinho mais. Tempo. Aí demora um pouco mais, porque vai ter que aguardar uma reunião de Câmara que acontece mensalmente, né? E talvez não entre na próxima reunião, vai entrar só numa seguinte, e porque vai resultar em restrições ao que a empresa pode executar com base na atividade daquele profissional. E é comum acontecer, tá? Por isso que eu digo mais uma vez, antes da empresa regularizar e se ela tiver dúvida, vem aqui na associação, pergunte, pode me chamar no WhatsApp, não tem problema, para esclarecer, para indicar, já ser mais assertivo e já indicar o profissional correto para o ramo de atividade dela, porque evita-se todos esses transtornos aí. E às vezes ela faz o contrato com um profissional que não era o profissional adequado, Isso. Resultou em custo para ela com aquele profissional. Mais um problema. Aí vai ter depois fazer uma rescisão contratual com esse profissional, que às vezes vai gerar multa por rescisão contratual.
é um custo a mais que ela não precisaria ter se ela tivesse iniciado o processo da forma correta já, né? Eu acho que dá pra pegar o gancho aí, né, Alessandro? Já a gente falar do... Não é só notícia ruim, convém com essa fiscalização também, né? Não, principalmente para os profissionais, né? A gente tem acesso, né, a algumas informações e tudo. A gente sabe que são milhares de autuações que a gente está tendo no estado de São Paulo aí, por empresas que não têm registro no sistema. Então, o profissional, principalmente, tem que encarar isso como uma grande oportunidade. Exato. Né? É aquilo que muitas vezes os profissionais da engenharia reclamam do CREA, que é o fato, o CREA eu só pago anuidade, eu não tenho nenhum benefício. Quem fala isso, a gente sabe que já não está muito certo, né? Porque, na verdade, tem bastante benefício. Exemplo, quem é registrado no CREA pode ser associado da EAS, né? Sendo associado da EAS, já tem muito benefício. Então, sem falar na mútua, né? Que tem bastante benefício também. E o CREA hoje também tem bastante benefício, que ele tem vários cursos gratuitos lá para os profissionais. Mas não é só isso. Com essa fiscalização que o CREA está muito forte, autuando as empresas por falta de registro e falta de profissional, significa o quê? Cada empresa dessa autuada, que vai ser obrigada a se registrar, o que vai acontecer? É um profissional a mais no mercado. Não é? Às vezes até aquele profissional que hoje está desempregado, sem muita perspectiva. Ou só com uma... Só tem uma oportunidade enorme. Responsável por só uma empresa. Isso. Ele pode ter várias, né? Tem um limite. O CREA não fala em limite, não fala, né? Que tem uma resolução do CONFEA que diz que o profissional pode ser responsável por várias empresas. Isso, né? Tem que ser coerente. Não tem limite, mas também quando você vai ser responsável técnico por uma empresa, o profissional tem que ter a consciência de que ele é de fato responsável técnico. Então não tem como você ser responsável técnico por, digamos, 50 empresas, você não tem nem tempo para isso. O homem-hora dele não vai cobrir essas empresas. Às vezes é responsável técnico por uma empresa lá em Ribeirão Preto e outra em Santos. Isso. Em uma ele está de manhã e na outra ele está à tarde. Não tem como, né? É humanamente impossível. Então o profissional ele tem que tomar cuidado com isso, ser coerente e entender de fato isso como uma oportunidade. Exato. Negociar com essas empresas. A empresa ela pode ter um profissional ali, um engenheiro registrado CLT? Pode, se ela quiser contratar e dessa forma, ok, sim, perfeito. É só ela, a documentação que ela for enviar lá para o CREA vai ser a CLT do profissional. Mas a gente sabe que não é a realidade de muitas empresas, porque hoje as relações trabalhistas estão mudando. Exato. E é permitido, o CREA aceita o contrato. Então, o profissional ele pode ser responsável técnico, então, por algumas empresas. E isso vai gerar e resultar para ele numa renda, né, considerável. Imagina, o exemplo que eu sempre dou. Imagina se o profissional conseguir ser responsável técnico por 6 empresas, né? Uma por dia, considerando que ele vai trabalhar até aos sábados. Sim. 6 empresas. E ele conseguir negociar ali com cada uma dessas empresas os honorários que ele vai receber, então ele vai ter uma renda compatível, que a gente pode dizer que é até maior que o salário mínimo profissional. Isso, compatível com o salário mínimo profissional, né? CLT, exato, né? Que, exato. O piso, né? Compatível com o piso. Isso, e vai... da categoria. Vai ser uma renda digna para o engenheiro, e ele vai atuar de fato na sua área. Valorização profissional da nossa classe. E é de fato algo que está vindo justamente por causa da fiscalização. Exato. Do CREA, que está dando essa oportunidade aí aos profissionais, né? Então é bem nessa linha, entender de fato que isso vai resultar em algo bom também para o mercado, tá? Para o mercado e para a sociedade de uma forma geral, que vai começar a ter mais empresas que são registradas e que possuem profissionais como responsáveis técnicos e que estão ali propiciando um serviço de melhor qualidade, de um serviço mais seguro, protegendo mais a sociedade. Sim, estão qualificados, né? Então...
Sim, exatamente. E dentro dessa questão, eu acho que o profissional começa a enxergar um pouco também do valor que existe do conselho, resgatar, né? Para proteger os interesses da sociedade, mas também valorizar cada um de nós, né? Nós engenheiros, não simplesmente para dizer que eu tenho registro no CREA, vocês têm registro no CREA, mas que aquele registro ele tem um valor e eu só sou engenheiro porque de fato eu tenho aquele registro, né? Podendo contribuir de uma forma mais assertiva, de uma forma mais ativa, né? Como engenheiro mesmo, né? Não só exercer a função, mas não levar o cargo, né? Que acontece muito no mercado hoje, né? Você exerce, você faz tudo que o engenheiro faz, só que você não é chamado de engenheiro, não é tratado como engenheiro e não recebe como engenheiro também. Então isso vai proteger também, né? A parte financeira do profissional, né? A partir do momento que ele é registrado como engenheiro, então ele tem como cobrar o ser remunerado como tal, né? Como tal. E aí o próprio profissional se sente também valorizado, tendo tudo isso junto, a atuação de fato como engenheiro, a remuneração, e entendendo que a atividade que ele está realizando dia a dia gera um valor para quem está utilizando aquele serviço, né? Lá na ponta ele está levando a engenharia, porque no final das contas a engenharia tá em tudo, é algo, né? Que é para justamente fazer com que a sociedade se sinta servida por aquilo, né? Então a engenharia é a serviço da sociedade de fato, com profissionais que estejam motivados a atuarem como engenheiro, porque a gente precisa cada vez mais de engenheiros, né? A gente sabe que o mercado precisa de muitos engenheiros, existem vagas para engenheiros, mas temos engenheiros também que estão fora do mercado. Exato. Então é algo que parece até que é contraditório. Uma disparidade muito grande. É a realidade, porque às vezes a gente não tem o engenheiro com a qualificação que aquelas empresas exigem e ele não chega nessa empresa, a empresa não encontra ele por causa dessa diferença do que ela espera do profissional. Então os profissionais eles começam a conseguirem aí algumas colocações, que é o caso aí dessa oportunidade que está acontecendo no atual cenário. Eu acho que o recado da minha parte, né, um recado que eu gostaria de deixar é justamente esse, né, de encarar esse atual momento, o profissional encarar esse atual momento como uma oportunidade. Exato. O Braust e o Eduardo, um recadinho final aí sobre esse tema tão espinhoso, né? É um tema difícil. A gente não quer dizer aqui que a gente é a favor, né? Que a gente está gostando de que as empresas estão sendo autuadas, pelo contrário, mas a gente quer justamente estar no auxílio da solução do problema, que é fazer com que a empresa entenda esse cenário e, se preciso for, a gente pegar na mão do empresário ali e ajudar ele a se registrar, indicando aí um responsável técnico. Fique à vontade. Se vocês quiserem falar aí. Eu vejo pelo lado positivo, onde a empresa ganha e o profissional ganha. A empresa ganha com credibilidade que ela tem um profissional habilitado, responsável técnico pela empresa dela, e o profissional em contrapartida também, porque abre as oportunidades de trabalho, né? Essa demanda aí, o que está acontecendo, esse cenário aí, vai abrir muitas áreas de trabalho em várias engenharias, porque os quinais são os mais diversos aí. Então eu vejo pelo lado que todos vão ganhar. A empresa vai ganhar porque ela vai ter a oportunidade de se regularizar e o profissional também para atuar. Eu acho que isso tem o lado que dói, que é o lado financeiro de imediato,
mas você pegando aí as grandes empresas aí que é difícil trabalhar na ilegalidade, então normalmente quem está mais próximo do cadastro, dos engenheiros, são algumas grandes empresas, então, e você vê já o sucesso delas por ter esses profissionais já cadastrados, já tem um processo de melhoria contínua ali, com um grupo de profissionais. Eu acho que é difícil começar, mas você começando pelo sistema, trabalhando direito, já é onde você vai começar a fazer uma entrega melhor pro teu cliente final aí. Então, vai ter um custo maior, mas você vai conseguir fazer uma entrega melhor aí, mas com mais segurança, porque mudou, né? Hoje, a indicação, ele vai muito pelo seu histórico. Então, se é fácil ter rastreabilidade hoje de você saber se aquela empresa está ok ou não, simplesmente consultando o site do CREA, né? Então, vai fazer uma contratação, pega o nome da empresa, pega o CNPJ, uma consulta, você já consegue ver ali se pelo menos ela já está adequada ao que é solicitado para ela estar aberta. Então, que é a parte legal da empresa, né? Perfeito, bacana. E da minha parte, dizer realmente que as empresas foram pegas aí de surpresa, né, com isso, mas a surpresa ela foi mais pela eficiência do CREA, nesse caso, da fiscalização. Mas entender que a base legal, né, ela existe já faz bastante tempo. Isso. E que há uma obrigação de estar registrada no conselho com um responsável técnico, mas encarar justamente nisso que o Braulio acabou de comentar. Esse custo que a empresa vai passar a ter, que ela não tinha até então, né, com essa necessidade do registro profissional, que pode trazer um diferencial de mercado para essa empresa, com um profissional que de fato vai auxiliar ela a melhorar os seus processos, os serviços que ela vai prestar com mais qualidade, mais assertividade, mais eficiência aos seus clientes e gerar um diferencial de mercado. Então é isso que a gente espera que as empresas consigam alcançar com o tempo aí, a partir do momento que elas sejam registradas, e também aos profissionais que têm essa oportunidade grande, né, aí adiante agora, de ter mais essa possibilidade, mais essa opção de atuação profissional como responsáveis técnicos aí pelas empresas que necessitam desses profissionais. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba sempre estará, né, à disposição, tanto dos profissionais quanto dos empresários que tenham dúvidas e necessidades específicas relacionadas ao assunto, tá? Ou a outros assuntos também da nossa área. Fiquem aí sempre bem à vontade para visitar aqui a ES, conhecer a ES, se associar o profissional que ainda não é associado, as empresas que passem a ter registro, né, também podem se associar à ES. Isso é bacana e podem ter acesso aos benefícios da ES, estendendo aí aos seus colaboradores também. E saibam que onde tem um profissional, né, registrado e atuando ali naquela empresa, ele é responsável pela empresa. Então, profissional regularmente, legalmente habilitado, é uma segurança também para a empresa, sabendo que ela está respaldada e de tal forma que ela vai garantir mais segurança aí à sociedade nos serviços que ela presta e tendo sempre a ES aí como uma parceira também e podendo contar com as nossas contribuições, nossas orientações, tá? Sempre que precisarem. A gente agradece aí a todos vocês. Curtam, compartilhem. Sigam o canal da ES aqui no YouTube, também nas outras redes, @ES Sorocaba. E até o próximo ESCast. Muito obrigado, Braust
e Eduardo, mais uma vez aí sempre participando com a gente. Até a próxima, né? Nós que agradecemos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau, gente. Até mais.